Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Noite dos Mistérios aqui pelo canal Crenças e Mistérios. Hoje nós estamos trazendo um assunto muito legal, um assunto que é bem antigo, uma lenda que talvez não seja lenda, mas que ainda não tem uma explicação, né? Que é a lenda do Homem-Mariposa, também conhecido como Mothman. Mothman ou Mothman, né? O Ricardo aqui está me ensinando a pronunciar, né? Mothman. Acho que é Mothman, né, Ricardo? Mothman. Então, pessoal, e hoje, lógico, eu trouxe aqui convidados para a gente estar falando a respeito disso. Alguns aqui conhecem mais do que outros, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a lendária história do Mothman, tá? Então, eu vou começar pelas meninas. Érica, fica à vontade aí, dá um olá para a galera. E aí, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live. Eu fui pega de surpresa aqui, mas foi uma boa surpresa porque eu sou fãzaço do Mariposa. Bom, eu vou me apresentar rapidinho aqui, né? Para quem não conhece, me chamo Érica, eu tenho um canal no YouTube, né, de relatos sobrenaturais. O canal chama Caçadores de Relatos. E agora nós temos, além de os relatos, a gente tem creepypasta, né? Vai começar os contos também. Eu tô dando uma paradinha agora porque eu comecei a trabalhar, mas em breve eu vou estar começando a gravar de novo. Mas já tem vídeo novo aí, tem uns 5 ou 6 vídeos novos no canal. Tem vlog. E quem quiser, fica à vontade, pessoal. Entra lá no canal, dá uma conferida nos vídeos. Vai ser um prazer receber vocês lá. E se quiser mandar seu relato também, é só mandar para o e-mail caçadoresrelatos@gmail.com. Manda um e-mail lá, se quiser contar seu relato, você pode gravar o vídeo e mandar para mim também, da forma que você preferir. E aí, pessoal, o Homem-Mariposa, nossa, adoro, adoro. Bom, eu acredito que ele seja uma criatura sobrenatural. Cada um tem uma forma de pensar, né? A minha forma é essa. E até onde eu sei, a aparição dele, né, estaria assim associada a futuros desastres, assim. Eu acredito que seja uma forma de aviso quando ele aparece para poder avisar sobre algum desastre. Já tem quem acredite que ele que traga os desastres, né? Mas enfim, pessoal, no decorrer da live a gente vai ver mais sobre o Homem-Mariposa, vamos ouvir várias hipóteses aí também, né, que o Rodrigo vai trazer. E é isso aí. Aproveitem a live. Obrigado a todos. Valeu, Érica. E agora passar para a Garota Simpatia, né, Jaqueta? Aquele vídeo foi bem legal. Jaqueta, fica à vontade aí, dá um olá para a galera. Olá, chegamos. Boa noite, Érica, Rodrigo, Ricardo, boa noite, pessoal do chat. Eu tô aqui só como apoio técnico aqui, porque eu não entendo nada disso, vocês sabem, mas, né, passo as perguntas aqui para a galera aqui no chat interno, vocês podem deixar aí no chat, que eu repasso aqui para a banca. Valeu aí, Rodrigo. Falou, Jaquita. Passar a palavra agora para ele, né, que também está retornando aí aos pouquinhos às lives. Ricardo Braga, do Novatologia. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Boa noite, Jaquita. Boa noite, Eriquinha. Estamos juntos aí para conversar sobre o homem mariposa. Não sou conhecedor do assunto, mas vou trazer minha opinião aí, que eu acho que vai ser bem bacana. E meu abraço para a turma toda do chat aí. Tamo junto. Valeu, Ricardo. Jaquita, meu primeiro pedido de favor para você, se você puder dar um Diga. olá para a galera do chat. Será? Considere a ordem cumprida. Vamos lá. Temos aqui como first hoje Rodrigo, a Ludmilla, chegou primeiro aqui no chat. Boa noite, bem-vindo. Márcio Moreto, Ricardo está aqui conosco. Natália, enfermeira, também, boa noite. Sheila Moreira, Juan Pablo, Olho de Rapina, nosso amigo Olho de Rapina, Rapina Stefan Rapina. É... Alicia também está no chat. Juan Pablo já comentei. Márcio Moreto já. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que não tem a Caçadores, que é a Érica. Stark Cosmos. Boa noite, bem-vindo, Juan Pablo. Isso aí, por enquanto são esses os amigos que estão aí no chat. Pessoal, já deixa o likezinho básico, né? Que é legal aí para dar um apoio pro canal, quem puder. Isso aí, Rodrigo. Por enquanto são esses os nossos amigos. Valeu, Jaquita. E galera do chat que quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, acrescentar algum comentário, não esqueçam de marcar a gente, tá?
Café com Pimenta ou @Crianças e Mistérios, para a gente poder estar vendo as suas perguntas ou comentários com mais facilidade. Tá bom, pessoal? Então, galera, Mothman, né? Mothman. Como que surgiu essa história de Mothman, né? O que seria essa suposta criatura sobrenatural, alien, né? Ou será que é algum animal desconhecido? O que ocorre, pessoal, é que essa criatura ela teria sido avistada pela primeira vez num lugar chamado Charleston e Point Prison. Eu acho que assim se fala. Eu sou péssimo em inglês, tá, pessoal? Então me perdoem aí pela pronúncia, tá? E isso se deu entre os períodos de 1966, né, em novembro, e dezembro de 1967, tá? Como a Érica falou, né, a associação desses aparecimentos é atribuído a possíveis futuros desastres, né? Então, essa suposta criatura ela é estudada e investigada pela criptozoologia, né? Sendo considerada um criptoide, tá? E esse primeiro avistamento atribuído a essa criatura aconteceu em 12 de novembro, né, por 5 homens que estavam em uma cova em um cemitério perto de Clendenin, e eles viram uma figura, né, segundo eles humana, de cor marrom e com asas, tá? Então, de acordo com um livro publicado em 1970, né, de John Kell, né, chamado Estranha Criatura do Tempo e Espaço, né? Essa criatura sobrenatural começou a ser vista em Ohio a partir de 1959, tá? Segundo o livro, quando sobrevoou rapidamente um pátio, né, onde estava a mulher de um médico, né? Então, essa aparência, né, seria como se fosse uma borboleta gigante, né? E ela apenas se atreveu a mencionar esse incidente para algumas pessoas, tá? E outra coisa, essa criatura, ela tinha um som, né, que foi descrito ali, né, como sendo um grande rato. Olha aí, meninas, vocês que são fãs de rato, né? Imagina um rato de asas, Rato? né? Nossa, Eu acho uma gracinha, viu? Que conste que eu acho uma gracinha. fã de rato, de onde tu tirou isso? Não, é o som, né? Então, não sei. Rato voador, dizem que é pombo, né? Nossa, pombo. Enfim, o que acontece, tá? Depois que tiveram essas visões, né? Esse homem-mariposa, vamos falar homem-mariposa, porque Mothman, às vezes, né? O que aconteceu? Ele passou a ser visto com muita frequência em Ponce Prison, né? Onde ele ganhou muita notoriedade, e isso se espalhou pelo mundo, né? Ali por volta dos anos de 1966 e 67. E teve também uma descrição de que a aparição dos olhos, né, eram fumegantes, avermelhados, né? E ele era um ser alado muito grande, tá? Então, essas observações foram relatadas em Mason, Lincoln, Logan, Kanawha e Nicholas, né? E a maior parte da população estava ali cética quanto isso, né? Só que tinha muita histeria por parte dessas testemunhas, né? E isso acabou se multiplicando muito, né? E parecia ser algo muito real. E um dos casos que foi muito notório, né, aconteceu no dia 15 de novembro de 66, que quando passaram de carro por uma fábrica abandonada de TNT, ali perto de Point Prison, né, na Virgínia Oeste, 2 casais, né, eles avistaram 2 olhos enormes, né, de 5 centímetros, né, segundo eles, de largura, e 15 centímetros distantes um do outro, e estaria ligados a uma coisa que, segundo eles, tinha a forma de um homem, só que maior, né? Então, talvez ali entre 1,80 m a 2,10 m, né? Pô, grandinho, né? E ele tinha asas recolhidas nas costas e os olhos, segundo eles, eram hipnóticos, né? E isso aí, as testemunhas, todas elas falaram a mesma coisa, tá? E quando esse ser, né, ele teria começado a se mover em direção ali à porta da fábrica, esses 4 ficaram em pânico. Acho que todo mundo ia ficar em pânico, né? Ninguém ia ver isso e ia
ficar calminho, dar um olá, e aí, gente, beleza? Não, né? E fugiram, meteram o pé, né? E logo depois, eles viram essa mesma criatura, né, na encosta de uma colina perto da estrada, né? E aí eles viram essa criatura abrindo as asas e eles viram ali que parecia com um tipo de morcego, né? Então levantou o voo e seguiu o carro. Olha só, gente. Olha só. Segundo, né, um desses quatro relator, né, diz que ele nem bateu as asas, né, mas ficava acompanhando por cima. Eu acho que tipo planando. Então essas testemunhas disseram ao xerife, né, que ela emitia esse ruído de um disco tocado em alta velocidade e um guincho de camundongo. E seguiu eles pela rodovia, né, até a divisa da cidade de Ponds Prison. E aí a cidade de Charlestown, né, recebeu uma chamada telefônica, tá, de uma pessoa, né, um tal de Richard West, né, por volta das 10h15 da noite. Isso era numa segunda-feira ali de 21 de novembro. E esse homem, ele insistiu na ligação que tinha um homem alado que estava sentado no telhado da sua casa, né? E que esse homem tinha cerca ali de 1,80 m de altura. Olha só, 1,80 m, né? Vocês veem que as testemunhas, os dois casais ali falaram em torno de 1,80 m, 2 metros, né? E tinha uma envergadura de asas de 1,80 m a 2,40 m, né? E disse ainda que a criatura tinha grandes olhos vermelhos. Ou seja, vocês veem os relatos, eles são concordantes, né? E aí, antes da gente passar para outra parte, né, que aí tem associação com os OVNIs, sobrenatural, etc., eu vou passar aqui para os nossos convidados, tá? Vou passar primeiro para a Érica, porque ela tem um conhecimento, e aí depois eu vou passar para a Jaquita e para o Ricardo dar sua opinião, né? Então, Érica, fica à vontade aí para falar um pouquinho o que você sabe a respeito dessa história, trazer alguma coisa para a gente, fica à vontade. Ô, Rodrigo, obrigada. Só que assim, eu não lembro tanta coisa, né? Mas eu lembro que eu vi documentários, né? Eu acho que foi no Discovery que eu vi documentários sobre o mariposa e também no YouTube. Eu lembro de um caso que me chamou muita atenção, que foi, eu não lembro o nome, infelizmente, mas talvez você se recorde aí na pesquisa que você fez, de um grupo de pessoas que estava dentro de um carro e foi perseguidos, né? Não sei se o que você falou aí tinha alguma relação, né, com o carro, acho que não, né? Esse mesmo, os dois casais. Isso, esse grupo de pessoas estava no carro e eles foram perseguidos, né, durante um bom tempo ali na estrada ali por a criatura, né, no caso uma mariposa. E eu lembro como se fosse hoje, eu vi esse documentário, um dos casos que mostrou primeiro foi esse caso aí dessas pessoas que estavam dentro do carro. Teve também essa que você falou do galpão, né, que estava em cima do galpão, se eu não me engano, que ó, não foi um grupo de jovens que avistaram? Foi um grupo de jovens. Isso, esse caso também eu vi. Igual eu falei no começo, né? Eu acredito que ele seja uma criatura sobrenatural mesmo. Eu não sei, eu não penso muito em, sei lá, um bicho, por exemplo, um animal, assim. Para mim não vai muito para esse lado, não. Mas tem várias teorias aí, né? Tem até teoria alienígena e tal. No caso, você acha que ele pode ser algum tipo de espírito ou ser dimensional? Acho sim. Alguma relação com Eu levo mais para esse lado. alguma relação com algum caso, tipo, a gente pode pensar em caso do povo da sombra, de uma criatura desse tipo, né? Olha só, eu até pensei em Povo das Sombras, porque, como ele é negro, né? Só que assim, a descrição dele não bate com o Povo das Sombras, não bate nem um pouquinho. Não encaixa, não. Então não relaciona com o Povo das Sombras, não. Mas sei lá, é um mistério esse negócio, né, gente? Eu tava até falando aqui antes de começar a live, né? Tava falando que a Jaquita até assustou aqui. Tava falando que eu tenho vontade de ver, de avistar, né? Nem que seja de longe, não, só de longe mesmo, né? Vai que ele me pega e sai voando comigo, Deus me livre. Mas eu teria vontade, sabe, de avistar. Eu acredito nas testemunhas, sabe?
Ninguém sabe, né? O que a gente tem mesmo são os relatos das pessoas que viram, né? E não tem um ou dois só relatos. E os relatos, como o Rodrigo estava dizendo, eles batem. Os relatos, eles se encaixam, né, nas descrições. Mas, sinceramente, eu não estou conseguindo agora, nesse exato momento, associar com alguma criatura que eu já tenho ouvido falar assim, relacionado ao sobrenatural. Mas, bom, no caso, eu que lido mais, né, com o sobrenatural, os relatos lá, eu levo mais para esse lado. Mas eu adoraria descobrir quem realmente é o homem, o que é o homem mariposa. Igual eu falei, né? Eu tenho vontade de avistar. Quem sabe eu ainda tenho esse privilégio. Eu espero que não aconteça nenhuma tragédia logo em seguida, né? Eu ia falar isso, né? Já que a aparição dele é associada a isso, eu acho que eu não queria ver, não. O problema é que, pelo visto, as pessoas não entendem que uma tragédia vai acontecer, então ninguém fica preparado, né? Só vê e assusta e pronto, acabou. Aí depois acontece a tragédia que as pessoas vão associar. E dizem que pode ser que ele traga a tragédia, né? Não é só. Sim, tem gente que pensa assim mesmo, tem essa linha de pensamento aí também. Eu tava falando aqui brincando, mas brincando, eu acredito. Eu acho que como mariposa é do bem, eu acho que ele é bonzinho. Eu, sei lá, se eu ver, eu saio correndo igual o pessoal. Ele pode ser uma criatura de outra dimensão, gente. Ué, quando falando assim, outras dimensões, né? Nossa, eu acredito muito, sabe? Boto muito fé nessa teoria de outras dimensões. E assim, deve ter uma variedade enorme de criaturas. Não é uma só, um tipo só, é muita coisa, deve ser muita coisa. Então, assim, pode ser que ele veio sim em outra dimensão. Mas, assim, não esteja nesse plano, assim, não viva nesse plano, né? Mas apareça às vezes só para fazer, no caso aí, né? O que tem muita gente que acredita os avisos, né? É, É bem interessante esse caso do Homem-Mariposa. lembrando que como eu tô mostrando aí na tela, já tá aparecendo aí, né, pessoal? Esse caso foi noticiado em jornais na época, isso aí causou um grande furor, tá, gente? Esses fatos ocorreram. Eu não vou dizer que pô, o avistamento foi realmente o que falaram, mas que ocorreu alguma coisa, ocorreu. Tá? Tanto é que Sim. foi noticiado. Agora, eu vou passar pro Ricardo. Ricardo, o que você pensa a respeito dessa história? Você acha que você geralmente pende mais pro lado espiritualista? Você acha que pode ter alguma ligação espiritualista com espíritos, talvez? Rodrigo, teu áudio picotou, não entendi nada que você me perguntou aí. Mas Então, vou apresentar minha opinião aqui. Homem-Mariposa. Eu creio assim, em várias teorias, né? Eu penso que pode ser várias coisas, a origem, a explicação para o Homem-Mariposa. Tipo assim, tal qual aí o nosso folclore brasileiro aí, que nós temos aí, por exemplo, aí o Boitatá, né? A Mãe do Ouro, que a gente encontra aí através das pesquisas aí do ufólogo aí da ufologia, né? O Sr. José Antônio Faleiro, por exemplo, é um que estuda a associação de personagens do folclore brasileiro, que o povo até hoje em dia relata avistamentos do personagem do folclore. Ele tem uma pesquisa que associa a fenômenos ufológicos, né? E dentro desse raciocínio, o Homem-Mariposa não fica descartado, né, como um possível avistamento ufológico de uma entidade biológica e, extraterrestre. Né? Essa é uma. Que a Érica ventilou aqui de ser um ser entre dimensões, que inclusive na América do Norte tem outros seres aí, né, outros personagens que a gente conhece e que também tem uma explicação de outra dimensão nos visitando aqui através de fendas entre dois universos. Também é uma explicação legal que eu conheço. Vamos dizer assim, eu sou mais simpático a da. Porque o Homem-Mariposa ele não foi avistado por uma pessoa isoladamente, numa oportunidade só. Foram várias ao longo aí de algumas décadas para cá, e visto por grupos de pessoas, né? Então, eu também posso acrescentar aí
que no hemisfério norte também tem muitos animais, né, dentro da biologia que são únicos lá. Tipo assim, lá na América do Norte tem um esquilo lá que ele pula de uma árvore para outra, mas ele abre as patinhas e ele fica igual quase uma asa delta. Então ele vai voando lá de uma árvore para outra. E de repente, o homem-mariposa pode estar num contexto desse, dependendo da circunstância do avistamento, do contato que ele teve, pode facilmente ser associado a algum ser biológico, sim, mas não creio assim que seja desse tamanho todo que você relatou aí, de 2 metros e pouco e tal. Mas também foi visto em telhado, foi visto por um grupo de pessoas e tal. Nós não podemos descartar também a possibilidade, Rodrigo, eu não sei o nome que dá, está me fugindo agora o nome, mas assim, não é exatamente isso que eu quero dizer, mas é como se fosse uma alucinação coletiva. É quando, por exemplo, você vê um saco de lixo, né, que aqui no Rio, por exemplo, o pessoal às vezes na brincadeira pega um saco de lixo, né, no formato cilíndrico, enche de ar, bota no sol, ele aquece, e aí o pessoal usa como se fosse um balão apagado, né, ele vai voando. Algumas pessoas já devem ter visto isso aqui no Rio, talvez até em outras localidades aí do país aconteça isso. E aí o pessoal associa isso aí a um OVNI, algum ser, alguma outra coisa assim parecida, e na realidade é um saco de lixo. Quer dizer, alguém pode ter apontado, visto a primeira vez, apontou, e olha lá, homem-mariposa, e de repente é uma outra coisa voando, quer dizer, um contexto de uma alucinação. Então, são essas assim, as explicações que eu daria, né, dentro do meu entendimento, para o homem-mariposa. Agora, no aspecto espiritual, não creio que ele esteja nesse contexto espiritualista. Ô, Ricardo, não, desculpa, ô, Rodrigo, desculpa te interromper. Eu me recordei de uma coisa aqui. Teve um relato, não foi do meu canal, tá? Mas teve um relato sobre Sete Além, falando de dimensões paralelas, né? Que uma pessoa que teve a experiência de estar lá, ela falou que uma pessoa que mora lá, um cidadão, no caso de Sete Além, teria falado que os animais daqui são estranhos, porque os animais daqui só têm 4 patas, né? Só tem 4 patas. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, será que o homem-mariposa veio lá de Sete Além? Quem sabe, né? É um dos animais de lá. Poderia, né? Vai saber, né? Sete Além seria eu imagino pela descrição, seria uma dimensão paralela, né? Então, quem sabe Exato. essa imagem que tá passando aí parece uma coruja, né? Depois a gente vai falar um pouquinho aí das hipóteses que as pessoas lançam para tentar explicar de forma natural, e coruja é uma delas. Isso, e Rodrigo, só finalizando aí a minha opinião, nós temos que nos lembrar também que os avistamentos do Homem-Mariposa, eles ocorreram num momento de desenvolvimento tecnológico da humanidade muito diferente da atualidade, né? Hoje em dia nós teríamos mais recursos para estar analisando uma foto, uma filmagem, né? O Rapina que seria o cara ideal para estar acrescentando aí detalhes a essa minha opinião, mas na década de 60, de 70 e até antes disso, que foram os avistamentos anteriores deles aí, que você falou, é outra tecnologia, né? Outro entendimento das coisas, e muito dos fenômenos que a gente entende hoje, que são coisas naturais, no passado, num passado recente, eles eram atribuídos a espíritos, a divindades, e inclusive a catástrofes, que acontecem, no meu ver, o tempo todo, né? E o avistamento, às vezes, até é ligado a algum evento negativo ou algum evento positivo que aconteça. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? As pessoas têm uma tendência muito, a mente humana, né, pela criatividade que tem, pelo raciocínio lógico, ela associa muito, dentro até da pareidolia, né, Rodrigo? Que a pessoa às vezes vê uma nuvem com o formato de um carneiro, de um coelho, enfim.
podem ter visto algum animal de verdade, né, um animal de fato, um ser biológico, e ter associado ao Homem-Mariposa. É só isso que eu queria acrescentar. Tem uma coisa que você falou anteriormente, Ricardo, que é sobre a questão da histeria coletiva. Eu estava até conversando A com a alucinação Lucina. coletiva A alucinação é diferente. Enfim, ontem eu estava conversando em off com a Jaquita e com o Rapina a respeito de filmes de terror, lembra, Jaquita? E a gente estava falando que antigamente, né, os filmes não tinham tanta tecnologia, né, para mostrar algo assim muito assustador, mas que eles sabiam criar uma atmosfera de medo, de terror. Eu acredito, tá? Essa é uma opinião minha, que as pessoas antigamente elas tinham se impressionavam com as coisas muito mais facilmente do que hoje. Porque hoje muita coisa acabou virando piada ou ficção científica, então hoje em dia é mais difícil você impressionar uma pessoa com histórias como essa do que antigamente. Então você ter ali uma narrativa de que uma criatura, né, com essas características teria aparecido, talvez pudesse criar essa alucinação que você falou e outras pessoas terem relatado algo porque estavam impressionadas. Isso é uma hipótese, tá, gente? Não é que realmente de fato aconteceu. Porque até algumas pessoas que viram de novo, pode ser que elas nem sabiam dessa história. Ainda tem isso, né? Que a gente tem que considerar também. Aí isso aí que você falou da alucinação coletiva aí é uma possibilidade também é, de ter tido esses mesmos avistamentos. é porque, inclusive, Rodrigo, há 150 anos atrás, nem precisa ir muito atrás no tempo, não, tá? Vou dar um exemplo chulo aqui, mas é verdade. Há 150 anos atrás, em muitos países do mundo, principalmente no Oriente, a mulher, né, o gênero humano feminino, era considerado inferior em todos os aspectos ao masculino, inclusive com relação ao cérebro, coração. Dissesse que se uma mulher fizesse um esforço a mais, ou corresse, enfim, ela poderia morrer por fraqueza, entendeu? Então, o entendimento da humanidade até pouco tempo atrás era muito limitado. Esse boom aí tecnológico que a gente teve aí, isso aí veio com o início aí do século XX, aí mais precisamente aí da Segunda Guerra para cá, é que a mente das pessoas está expandindo até hoje num ritmo exponencial. E então, qualquer avistamento que se tinha, qualquer coisa diferente que se via, era facilmente associado a alguma coisa mística, alguma coisa associada a uma grande desgraça, porque era pouco comum de você coletar o relato. Há 200 anos atrás, por exemplo, até a invenção da fotografia, né, da máquina fotográfica, era basicamente pintura, ou um desenho que você retratava as coisas. Então era passado muita coisa de boca em boca e as pessoas vão se diz, descrevendo da forma que entendem. Né, vamos botando um pedacinho, aquela brincadeira do telefone sem fio, né, que um vai passando informação para o outro acrescentando alguma coisa. Agora, já com relação ao Homem-Mariposa, eu concordo com você, Rodrigo. De repente, quem viu descreveu o que viu e quem coletou essa informação é que associou ao Homem-Mariposa. Entendeu? Podem não ter descrito assim, eu vi o Homem-Mariposa. Não, vi um ser assim que parecia um morcego, parecia uma pessoa e tal. E aí, quem foi colecionando essas informações é que foi associando a isso aí. Verdade. Só lembrando pro pessoal que as imagens que eu tô mostrando são imagens ilustrativas. Tem até uma imagem ali da ponte que eu não tenho certeza se supostamente seria tido como verdadeira, tá? Só para não ter erro. Foi o Stark Cosmos falou que parece com Olhos Famintos. Eu, particularmente, não assisti Olhos Famintos. Alguém assistiu aqui? Tem alguma similaridade? Eu assisti, mas sinceramente, é porque não tem só um filme, né? Não sei se é dois ou três. O que eu vi, não deu para ver muito bem o rosto da criatura, não deu para ver a criatura direito no filme que eu vi.
Eu queria muito ver, mas eu não consegui ver. Ele aparecia assim, partes do corpo quando estava atacando, mas não mostrava a cara da figura. No que eu vi, não consegui ver mesmo. Similar, Mas os então, seria. olhos, sei lá, os olhos eram grandes, né? Mas não sei se era vermelho, não. Não lembro. Eu vou passar para Jaquita. Eu sei, Jaquita, você não sabe muita coisa, mas eu vou fazer uma pergunta específica para você. Até pegando um gancho ali do que o Ricardo falou, né? Ele falou ali sobre a Segunda Guerra Mundial. Se a gente for pegar ali os anos das aparições, é muito próximo, né? Ali a Segunda Guerra Mundial. Jaquita, você acha que essa criatura é possível que seja um fruto de algum tipo de experimento, talvez militar, ou algum animal? Olha, é até interessante, né? Essa ideia. Não havia pensado nisso, mas por que não? A gente sabe que o Hitler mesmo, né, fez muitos experimentos, muitas pessoas, ele, enfim, judiou literalmente, né? Machucou. Por que não fazer? Por que não fazer experimentos com bichos também, né? Que acabariam se tornando um Frankenstein, né? Acho que é uma possibilidade também, né? Pode ser, sei lá, fantasioso, mas pode ser. É. E não há relatos sobre isso, né? Não há relatos específicos dizendo sobre experimentos com animais que tivessem se tornado monstruosos, assim. Pelo menos que eu tenha lido. Uhum. Então, esse assunto do Mothman, geralmente eu não vejo a galera da ufologia falar a respeito. Só que agora eu vou falar sobre a relação com os OVNIs, tá? O que acontece? Essas aparições, elas têm algumas coincidências peculiares com também aparecimento de OVNIs, tá? Em 1966, né, algumas pessoas em Ohio relataram terem visto discos voadores, né? Você vê a data, bate, né? Point Pleasant, que faz parte do Vale de Ohio, né, é altamente industrializado. E está ali na beira do Bible Belt, acho que é assim que se fala, né? Bible Belt. Então, as testemunhas elas foram identificadas como pessoas educadas e honestas. Olha só, tá? De credibilidade essas pessoas, né? E elas tinham ali, eram devotas, tinham muitas convicções religiosas, né? E que elas não teriam por esse motivo motivos para mentir, apesar de muitos religiosos a própria crença deles ser de não mentir, pode ser que eles acabam confundindo. Aí é outra história. Segundo dizem, foram descritas 26 observações documentadas com descrições do Homem-Mariposa, né, na Virgínia Oeste, entre os anos de 1966 e 1967, que são o período ali dos primeiros avistamentos, né? Aquele caso do carro foi em 1957, tá, pessoal? Então foi antes desses anos. E o que acontece, tá? Muitas histórias semelhantes continuaram a ser descritas em Point Pleasant até 1969 e depois dos anos 1960, tá? E aí a história acabou ficando esquecida, né? E em outubro de 1974 teve uma aparição em Nova York, tá? E, segundo dizem, que até o momento não existe nenhum consenso entre os pesquisadores se o Homem-Mariposa seria uma entidade vista por videntes, uma criatura extraterrestre, um produto da imaginação ou fantasia de alguém, ou alguma coisa não descoberta pela ciência. Então, o Homem-Mariposa já apareceu, por exemplo, no episódio da quinta temporada do Arquivo X, né? Eu sei que a Jaquita é fã, né? Do Arquivo X, chegou a ver? Jaquita? Eu vi o Arquivo X, mas não lembro desse episódio, não. Tava Quinta, te... lendo, tava lendo quinta... no Wikipedia, né? quinta temporada que dizem, né? Nossa, eu morria de medo desse programa, nunca vi. Ah, eu É adorava. isso, mas é bom pra ficar com medo. Outra coisa, tá?
tinha uma relação com a profecia dos futuros desastres, que não é uma coisa consensual, tá? Visto que ele não se comunicava verbalmente com as pessoas, né? Pelo menos durante essas observações, só que há relatos de visões esporádicas desse ser antes dos desastres, de acordo com os pesquisadores, tá? E o segundo escritor, né, o autor Keel, né, do livro As Profecias de Mortimer, que inclusive virou filme, aquele filme A Última Profecia, o original dele é The Mothman Prophecies, né, que é a profecia de Mothman. Esse filme é de 1975, né? Inclusive tem o Richard Gere, né, que é bastante conhecido. Então, existem esses relatos de que essa criatura foi vista nos dias que antecederam outros desastres trágicos pelo mundo, né, incluindo um terremoto na cidade do México em 85, né, o acidente nuclear de Chernobyl, olha aí, Jaqueta, e a queda das Torres Gêmeas, tá? Existem relatos. Pois é. Não, dizem, né? E o que acontece? A única aparição, né, documentada, assim, no exterior, documentada, teria acontecido na Inglaterra, numa estrada rural, ali perto de Sedley Park, né, em outubro de 1977. Não, 1997, tá? Que teve ali 4 jovens que disseram que viram uma estrela, tá, subindo aos céus e sumiu atrás das árvores, que não era muito longe do lugar que eles estavam, né? Aí falou que eles ficaram com medo, fugiram, né? E depois eles pararam para ver, né? E viram uma luz dourada e oval que estava sobrevoando um campo ali a uns 80 metros de distância. E segundo eles, esse OVNI teria se dirigido para uma área arborizada e desapareceu da vista. Aí, de repente, né, as testemunhas viram uma forma escura caminhando, tipo que cambaleando em direção a eles, né, vindo de outro lado do campo. A descrição deles era o seguinte: era preta, do tamanho de um humano, sem cabeça, com asas que pareciam um morcego. Obviamente, né, que viram aquilo, meteram o pé, né? E aí a gente tem possíveis explicações. É aí que entra, né? O que acontece, né? Em 1877, né? Teria tido, olha só, gente, bem antes de tudo isso que a gente falou, 1877, né? Teria tido uma aparição, né? Do Mothman, né? E isso teria sido noticiado no New York Sun. Tá? E esse jornal ele relatou que uma curiosa criatura com aspecto humano, mas com asas de morcego ou para outros de mariposa, foi vista em Nova York, particularmente ali no Brooklyn, durante o período de 1877 e 1880, tá? Então não confundam 1800, né, época de 1800 e 1900, tá? E na Inglaterra também no início do século XIX, né, aí você já vê que o registro já começa a ficar mais antigo, né? E teria sido visto ali na região de Piccadilly Circus Station, né, que foram relatadas as aparições de uma estranha criatura que se acreditava ser um homem-mariposa. E alguns descreviam também essa figura como um cavaleiro alado, acompanhado do seu cão negro, de olhos vermelhos, né? Aí já ficou um pouco diferente a descrição, né? Que seria visto à noite ali dentro dos túneis subterrâneos de Londres. E essas aparições começaram a ser descritas coincidentemente logo após a demolição do Teatro Egyptian Hall, em 1903, na cidade de Londres. E a Egyptian Hall foi uma casa muito conhecida, né, um local de muito mistério, né, que foi um centro de ilusionismo na família dos mágicos Maskelyne, né, sendo que o mais famoso era Jasper Maskelyne, né, que para alguns, na verdade, o nome dele, né, é um acrônimo do agente oculto Magister Maskmelin, né, um mágico espião que teria desaparecido no começo da Segunda Guerra Mundial. Só que, segundo outras versões,
O Egyptian Hall, né, depois da demolição, ele deixou vestígios de estranhas cavernas que teriam servido para acobertar o esconderijo de uma certa organização de agentes secretos conhecidos como Lanterns Denominated to Seven Circle. Falei inglês, né? Nossa, mãe. Recebi errado, né? Mas falei. Então, o que acontece? Eles utilizavam a expansão de algumas linhas do metrô ali na região de Piccadilly para poder ter o acesso a toda a cidade de Londres, né? Através daqueles túneis ali subterrâneos. E essas afirmações, elas são relatadas, né, nos relatórios do Serviço Secreto Inglês. Olha só, tá no relatório do Serviço Secreto Inglês. E elas, aos poucos, foram sendo liberadas para domínio público, tá? Então tem isso aí em domínio público ali, para a galera poder pesquisar. E muitas dessas informações explicaram vários mistérios e lendas urbanas sobre o Mothman, né? Ou do Cavaleiro Alado e o seu cão negro, ali no subterrâneo de Londres. Então, vários estudiosos ali do caso, eles deduzem que essa criatura com grandes asas e olhos vermelhos podia ser o Tito Alba. Tito Alba é um nome científico para uma coruja que se esconde em celeiros e só sai à noite. Só que essas conclusões, é lógico, não são definitivas. Então, essas são algumas das hipóteses também, tá? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Acho que no chat não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário. Não exatamente, não diretamente ao que você falou, mas nós não podemos deixar de comentar aqui também, Rodrigo, que em muitos casos, certas localidades ou certos grupos de pessoas também, que é um outro aspecto, né? Nós estamos falando do homem-mariposa de uma maneira geral, né? Às vezes se aproveitam de certos comentários, certas lendas, certos avistamentos para poder ganhar dinheiro em cima também. Também tem esse lado aí, né, Rodrigão? Numa pesquisa rápida aqui, né? Eu vi que tem até museu do Homem-Mariposa, que o casal montou lá e tal, mostrando as fotos, algumas evidências, entre aspas, aí, né? Que eles conseguiram coletar e cobram lá um ingresso para a pessoa visitar o museu e tal. Então, os oportunistas sempre criam uma oportunidade comercial de dar vida, de fomentar aí a propagação de algumas lendas, algumas coisas, tendenciosamente para ganhar uma farpelazinha, entendeu? É um outro ponto de vista que a gente não pode descartar aí nesse nosso papo aí, entendeu? Verdade. O Márcio Moreto comentou que será que testes de clonagem não poderiam ter sido feitos de forma secreta e ter originado tais criaturas? Alguém quer responder antes de eu falar? Eu creio que pode ser sim, uma outra possibilidade, sim. Só que eu estou entendendo clonagem como genéticos, né? Algum teste de genética. Uhum. A gente vê que recentemente conseguiram implantar uma orelha, né, humana nas costas de um rato, com sucesso. O rato não morreu e a orelha não se decompôs. E quem sabe, né, se não foi alguma coisa parecida com isso aí que fizeram, pegar uma pessoa, um símio qualquer, né, um macaco, e fazer algum implante, alguma modificação que pode ter gerado um ser com essa descrição, que não necessariamente precisa ser humano, né? Conforme os relatos lá, não é uma pessoa com asas, é um formato similar a um humano com asas, e um símio está dentro dessa descrição aí. Eu não descartaria também, não. A gente tem que pensar que é um fato de que antigamente existia alguns grupos de pessoas, né, de organizações que faziam experimentos até mesmo bizarros, né? Isso é registrado na história. Pode ser que naquela região, ou talvez nem naquela região, né? Pode ser que tenha havido algum tipo de experimento com alguma criatura, talvez, ô Ricardo, não seja nem a questão da clonagem, poderia ser assim, tentar montar uma criatura a partir de vários animais, isso aí poderia ser feito, isso já Mas foi isso que eu falei. já Clonagem seria você teria. tentar copiar, né? Eu estou entendendo essa clonagem da pergunta do Márcio como genética, né? Será que todos os testes de genética
poderiam ter criado? Eu acredito que sim. Você vê que a gente aprende aí na escola, aí, quando a gente aprende genética, a gente aprende com ervilhas e com plantas, né? A genética, você criar ervilhas de um tipo A, tipo B e tal. Quando você aprende genética na escola, você aprende que é uma coisa corriqueira fazer isso com plantas. E eu até citei aqui o lance da orelha nas costas do rato. Então é bem possível, sim, que tenham feito pode ser fruto de um experimento, sim. Né, Pode Rodrigão? acontecer isso. Com certeza. Você pega partes de vários animais e tentar compor uma única criatura. O que pode Isso. ter acontecido é que talvez o experimento possa ter escapado, né? A gente até vê aqui alguns filmes, né? Levando ali mais para o lado da ficção científica, a gente vê alguns filmes que sugerem que em determinados experimentos algumas criaturas podem escapar. Outra coisa que a gente já vai terminar, a gente já está com o horário avançado, mas antes disso, Érica, quer falar mais alguma coisa a respeito? Eu me recordei aqui de um relato que eu ouvi, né? Sobre um. Depois eu vou ver se eu acho esse relato, Rodrigo, e mando para você assistir. Mas eu não lembro se tem asas, eu acho que não tem asas, não. Era uma criatura humanoide, né? Sobre uma criatura humanoide. E era bem assim. Era bem uma criatura mesmo. Era humanoide, mas não era um homem, né? Era uma criatura. Esse relato era de acho que um rapaz, né? Na época ele era criança. E esse rapaz, ele parece que essa criatura queria levar ele, né, para outra dimensão. Aí eu lembrei do Homem-Mariposa. Mas, nossa, tem. Gente, desculpa o barulho aí, tá passando um carro aqui na rua. Tem muitas teorias, tem muitas hipóteses, né? Tem umas, como a Jaquita até falou aí, acho engraçado, mas é verdade. Umas mais fantasiosas, outras menos. Mas, enfim, né? É uma coisa que eu acho que é um caso, né, a ser, que vale a pena ser estudado. Imagina se essa criatura aí for uma dessas coisas que vocês falaram aí de experimento e tudo mais, e ela realmente existe e está por aí em algum lugar. Caramba, nossa, seria incrível poder estudar e conhecer mais, né? Eu não sei. Eu ainda continuo pensando na questão sobrenatural, mas é porque realmente eu sempre puxo para esse lado mais sobrenatural. Mas não posso deixar de falar também que pode ser qualquer outra coisa, né? Inclusive a questão do que o Ricardo falou aí também da alucinação coletiva, né? É isso aí, Uma, Rodrigo. Obrigado. uma coisa que vai ocorrer agora também, pessoal, é que e se a aparição do ET de Varginha também tem alguma relação com isso? Porque, olha só, o ET de Varginha, apesar de ser uma criatura diferente, né, do que é relatado aqui, teve avistamento de possíveis OVNIs, né, inclusive relatos de queda. Aí, de repente, apareceu essa criatura, né, só que com essas características ela estava muito mais vulnerável, lógico, até mesmo tendo registro de captura, possível captura, entendeu? Será que realmente não existe espalhado pelo mundo aí experimentos ou o conhecimento desses possíveis seres, né? Nossa, eu acho que isso é uma possibilidade bem forte, na minha opinião, né? Então, eu acho Ele é que diferente de tudo que eu já vi. O Homem-Mariposa é diferente de tudo que eu já vi. Não exatamente, tem né? nada que eu associe a ele de verdade. É bem complicado. Jaquita, falar alguma coisa antes da gente terminar? É, deixa eu ver, estava olhando os comentários do Márcio. Ele. Deixa eu achar aqui, eu perdi no chat, só rapidinho. Sobre o lance da clonagem, né? Ele diz que desde 97 o governo americano proibiu muitas coisas. Hoje em dia eu não sei como estaria a situação, desde a ovelha Dolly. Tipo, se você pode se clonar, você também pode criar aberrações se tratando de genética. Rodrigo, sabe, tu me Uhum. conhece, né? Tu sabe que eu sou uma pessoa mais pé no chão, né? Eu confesso que eu não havia pensado nessa possibilidade aí dos testes, né? Os testes que as pessoas faziam na década na época da Segunda Guerra e tal. É de se pensar sim sobre isso. Então, acho que eu fico mais por esse caminho aí, Rodrigo. A gente tem que lembrar que existe toda uma questão de ética, né, para a questão dos experimentos. Porém,
Quando a gente fala desse tipo de experimento, a gente pode deduzir que são experimentos secretos, né? Inclusive, a gente teve uma live falando sobre a questão do MK Ultra, né, do projeto Montauk, que era um experimento que era secreto e que, lógico, isso vitimou pessoas e eles queimaram vários arquivos ali dos experimentos deles. Então, eu não acredito muito que possíveis experimentos tenham terminado devido a nenhuma possível lei, não, tá? Porque se tratando de algo que é secreto, pode ser feito por debaixo dos panos e esteja acima ali da própria lei ali do país, né? Experimentos ultra secretos é o que nunca faltou, né? A gente Exatamente, sabe disso, então é uma possibilidade de se pensar assim. com certeza. E nós vamos terminar por hoje, tá, pessoal? Como vocês sabem, as lives aqui no Crenças e Mistérios são de mais ou menos 1 hora e meia, tá? É uma live mais objetiva, mas, tá, eu vou deixar para vocês aqui, inclusive foi o Ricardo aqui que me indicou um link muito legal, que tem um acervo muito bom, tem muito mais relatos do que nós falamos aqui, que é ali do site do Assombrado, tá? Tem ali um texto com muito mais relatos, casos, acontecimentos, registros em jornais, registros policiais. Então vocês podem estar dando uma olhadinha nesse site. E também vou recomendar para vocês o filme A Última Profecia, né? Que é essa aí que está na tela, só que o original é Profecia de Mothman, né? Mas em português é A Última Profecia. Tem um outro aqui que eu me esqueci, que eu coloquei lá no WhatsApp. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp, que tem um outro filme também que eu achei falando sobre. Eu ainda não assisti esse segundo filme. Para vocês também assistirem ali o filme também, que são filmes muito bons, tá? Lógico que são ficções, tá? Então não pensem que vão achar um filme baseado em totalmente fatos reais. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Rodrigo, Achei enquanto aqui. tu tá abrindo aí, meu Achei. filho, só para dar um nome aqui, que eu falei que poderia ser um dos animais do hemisfério norte, o Grous canadensis, tá? É uma ave com 1,5 m de altura e pode ser facinho, confundindo, dependendo do ângulo e da hora e da luminosidade, pode ser confundido com o homem-mariposa. Grous canadensis. Blues canadense. Olha, é do teu tamanho, Ricardo. Ainda bem que tu não tem É, olhos vermelhos, né? E nem asas. não, o olho vermelho eu tenho, que eu tô dormindo tarde, o olho tá vermelho, O outro filme, pessoal, o nome dele é Castigo Mortal. Esse segundo filme, eu não vou dizer se é bom, não, porque eu ainda não assisti, tá? Achei A Última Profecia também, que é muito legal. Agora, se tiver outro filme aí falando sobre o Mothman, tá? Depois da live aí, se vocês quiserem deixar nos comentários, aí manda aí que a gente também assiste, tá? O filme é com a gente mesmo. Agora eu vou passar para os convidados darem suas considerações final, fazer aí a propaganda do trabalho deles também. Começando agora pelo Ricardo, já vamos começar agora pelo Cavaleiro, né? Ricardo, faz aí valeu. seu jabazinho aí. Bom, agradecer pela possibilidade de você estar participando hoje, deixar meu beijo aí para a Jaquita, para a Érica, para a turma do chat, todinho, meu abraço para vocês, em especial aí para a Ludmila e para a Sheila, para o Alex, meu parceirão. Canonovatologia tá meio parado aí, mas estou voltando em setembro, tá, galera? Com assuntos novos, nosso perfil lá de lives. E quero convidar a todos para que conheçam o canal Novatologia. Se gostarem do trabalho que está lá, se inscrevam no canal. E marquem o sininho, que em setembro a gente está voltando aí com uma temática legal, novos assuntos, novos temas, novas pesquisas, novos convidados. Vai ser muito legal. E, sim, aos domingos, tá, galera? Variando aí o horário conforme a possibilidade de conciliar a agenda com o convidado. E se não tiver, se o convidado furar, porque o sobrenome do Novatologia é imprevisto, né? A gente vai estar batendo um papo lá sobre uma temática qualquer aí das mídias, da arqueologia, da ufologia. Vou estar interagindo aí com a turma do chat, com a turma aí, com nossos diretores aí do Novatologia.
E sugiro, aponto também junto com o Rodrigo aí, para que vocês cliquem no link aí do Matheus aí, né, no assombrado.com. Muito legal esse tema aí do Homem-Mariposa. É um mistério, né? Não está comprovado que é nada fake e não está descartado a possibilidade de ser real. Fica aí essa motivação para vocês conferirem lá e para vocês indicarem para seus amigos, para seus grupos, o canal Crenças e Mistérios, em especial a live de hoje. Um grande abraço aí para vocês todos. Valeu, Ricardo. Pessoal, lembrando que o link dos canais está na página dos parceiros, tá? O link principal está na descrição dessa live, tá? Então, se você não conhece, vão lá e se inscreva nos canais parceiros. Passar agora para Jaquita. Jaquita, fica à vontade. Então, né, como tu falou no início, eu não conheço nada sobre o assunto do Mothman, né, mas é interessante. Eu não sou muito dada a esse tipo de tema, né, vocês sabem disso, mas vim para apoiar e para ajudar aqui no chat, como sempre, né. E desejar a todos um ótimo domingo, um ótimo início de semana também. Um abraço para todo o pessoal do chat, um abraço Ricardo, Rodrigo, um abraço para Érica, beijos a todos. E para quem não conhece, né, caso ainda não conheça o Café com Pimenta, a gente tem uma série de sondas espaciais não, uma série que se chama Sondas Espaciais, onde o Rodrigo faz comigo lá, e a gente está fazendo cada semana falando sobre uma sonda diferente. Então, quem gostar do tema, vai lá, se inscreve. Tem várias outras séries também. A gente fez sobre radiação, né? Quintas radiativas, quartas radiativas. Também tivemos desastres naturais, também foi uma outra série que ficou bem legal. Enfim, conheçam lá o canal, se inscrevam se gostarem. E isso aí, um ótimo fim de semana para todos. E a gente se vê por aí, gente. Um beijo para todo mundo. Valeu, Rodrigo. Valeu, Jaquita. Pessoal, eu tô colocando o link aí no chat também, que é o link do nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar, entre, mas antes lê as regras, tá? Tem algumas regrinhas ali para uma boa convivência, entendeu? Então vocês podem ir lá e vão estar interagindo com a gente através do WhatsApp. E agora vou estar passando a palavra para a Érica, canal Caçadores de Relatos. Érica, fica à vontade. Bem na hora, o celular tá quase carregando aqui, Rodrigo. Ai, graças, que bom que deu para participar. Muito bom a live. Eu agradeço pelo convite. Foi uma surpresa, né? Um prazer imenso ter chegado do serviço e ver o link lá, né? Depois que eu fiquei sabendo do tema também. Nossa, mas todas as lives no canal Crenças e Mistérios sempre são boas, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos por estarem aqui no chat. Sempre é bom ter vocês aqui com a gente. Um abraço para todos aqui da bancada. Um beijo no coração de cada um. Tava morrendo de saudade de todos vocês. Bom, pessoal, se tiverem interesse, né, se gostarem de temas mais para o sobrenatural, para o paranormal, deem uma passadinha no canal Caçadores de Relatos, se inscrevam. Lembrando que quando a gente entra, vê um vídeo, né, e a gente não dá o like, o YouTube entende que a gente não gostou do conteúdo, então ele não recomenda mais pra gente. Então é sempre importante, se você gostou mesmo, não esquecer de dar seu like, comentar, fazer tudo que for possível ali para o YouTube estar sempre indicando, porque o YouTube está meio bugado mesmo. Mas se a gente gostar e não fizer a nossa parte também, o YouTube não recomenda, né? É, Como eu estava dizendo, né? Tem a playlist lá dos relatos. Teve um último relato que saiu aí, né? O pessoal gostou muito, um relato bem impactante sobre uma boneca, né? Que a moça fez a boneca. E eu não vou dar spoiler aqui não, quem quiser passa lá e dá uma conferida, ficou excelente esse relato. Já saiu a primeira creepypasta do canal. Como eu disse também, eu dei uma paradinha porque eu comecei a trabalhar, mas em breve eu vou estar voltando, né? Trabalho temporário, então é de tempos em tempos. Eu vou estar dando uma paradinha, mas eu vou voltando. Já estou com um plano de gravar mais creepypasta, gravar os contos também, que já estão lá no grupo, né, do Caçadores de Relatos. Na descrição dos últimos vídeos tem o link para o grupo, para a página, tudo bonitinho.
E se você quiser contar o seu relato, você mesmo, ou se você quiser que eu conte, é só entrar em contato comigo através do e-mail do canal, caçadoresrelatos@gmail.com. Vai ser um prazer ler a sua história, ouvir a sua história e compartilhar, né, as nossas experiências sobrenaturais. E é isso aí, obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Érica. Lembrando que vocês aí do chat, o público em geral, pode estar dando ali as suas sugestões para futuras lives, tá, pessoal? Nossas lives são todos os sábados, uma vez por semana, por enquanto, né? O tempo que eu posso estar disponibilizando. E a gente já tem aqui uma sugestão do Ricardo, aqui da bancada, para a próxima live, que é sobre bruxas. Então, próximo sábado, 10 da noite, estaremos falando sobre bruxas, tá? Então, convido vocês de antemão para estarem aqui novamente no próximo sábado, 22 horas. Próxima quinta-feira eu vou estar na Jaquita, tá? A série Sondas Espaciais, como ela falou. E na segunda-feira eu estarei no canal Alienat, tá? No Alien Busca também, às 9h30 da noite, tá, pessoal? Então, um forte abraço a todos, muito obrigado aí a todos vocês que estiveram no chat, a Ludmila, o Juan Pablo, o Alex Lima, o Olho de Rapina, a Sheila, quem mais ali? Não, quem tá na bancada aqui não vale, né, gente? O Star Cosmos também, toda a galera que tá aí, tá? Tem bastante gente aqui. O Márcio Moreto também, que contribuiu com comentários, e a Natália também, que passou pelo chat, tá, pessoal? Então, um forte abraço a todos. A gente se vê numa próxima oportunidade. Então, vamos!